por isso que eu decidi desafiar-te aqui. Estava a dizer que tu próprio tiveste uma experiência de esgotamento que te obrigou mesmo a parar, embora na altura ainda trabalhasses por conta de outrem. Queres falar-nos aqui um bocadinho dessa tua experiência? Claro, claro. Exatamente. Boa noite, antes de mais, a quem nos está a ouvir e obrigada a ti, Fátima, pelo convite. É verdade, eu trabalhei durante 30 anos na indústria de transporte aéreo e adorava aquilo que fazia. Tinha um trabalho muito, muito intenso, geria equipas, geria procedimentos operacionais e durante uma dada altura eu pensava que era só cansaço acumulado. Sabes? E fui aguentando, fui esticando a corda e. Eras a super mulher, não é? Nós somos todos. Exatamente. Sempre fui a super mulher, não é? Portanto, eu não percebi bem aquilo que se estava a passar e acabei por um dia ir ao médico e disse ao médico: eu estou cansadíssima. E o médico levou, literalmente, eu acho que 5 segundos a diagnosticar-me. E nessa altura eu trabalhava ainda por conta de outra, obviamente, mas foi esta paragem obrigatória, eu tive que parar mesmo por 4 meses, portanto foi um período bastante longo, onde fui mesmo proibida de sequer pegar no computador do trabalho. Portanto, foi aliado ao burnout, eu tive também uma depressão, portanto, era um quadro que me assustou bastante e como tu disseste há bocadinho também, não só em relação ao empreendedorismo, mas de uma maneira geral, eu penso que ainda hoje é um assunto um pouco tabu. Porque eu penso que será porque eu própria também tive dificuldade em perceber que estava nessa situação, aliás, precisei de ser diagnosticada para perceber que estava nessa situação e quando me disseram que eu estava nessa situação foi muito difícil também para mim aceitar que estava nessa situação. Da doença mental, não é? Exatamente. Fundamental. Exatamente. A primeira... Diz. Tem tratamento. Exato, tem tratamento e a primeira coisa que, obviamente, pronto, fizemos, o médico fez um plano de tratamento e uma das coisas que ele me deu logo, à altura eu trabalhava na Suíça e lá os médicos são muito proativos, no sentido de quando tu tens que fazer alguma coisa, tu não sais do consultório sem ter uma consulta marcada, sem ter um contacto para ires e falar com aquele médico que eles recomendam. Então, ele deu-me o contacto de uma psicoterapeuta e eu penso que levei umas 2 semanas até conseguir pegar no telefone e marcar a consulta com ela, sabes? Ou seja, tinha dificuldade em aceitar? tinha dificuldade em aceitar, exatamente. Pensavas o quê? Que tinhas falhado, que Olha, eras menos capaz do que os outros? O que é que te passava? não te sei dizer. Eu sei que na altura pensei como é que eu cheguei a este ponto, o que é que se passa. Eu continuava, obviamente, muito cansada e eu acho que primeiro é o estigma da doença mental, obviamente, que eu nunca tinha precisado de ajuda médica, provavelmente até já tinha passado por outras situações, não é? Mas consegui sempre superá-las. E foi um bocadinho cair, sabes? Eu tive a sensação que naquele momento eu senti que tinha quebrado e o sentirmos que quebramos, nós mulheres que tu também és uma mulher forte, não é? Nós sentirmos que se calhar aquela quebra não tem a ver connosco. Sabes, não há ali uma identidade que nós reconheçamos naquela pessoa que tem um burnout, que tem uma depressão e que há assim uma espécie de dissociação em primeiro, sabes? Acho que foi isso que eu senti. Não, isto não está a passar comigo, percebes? E levei um bocadinho de tempo até marcar essa consulta e depois, pronto, foi confirmado o diagnóstico do meu médico de família e depois foi nesse trabalho também com a psicoterapeuta que eu percebi, na realidade, como é que tinha chegado àquela situação e também percebi outra coisa, que é muito importante. Eu percebi que já estava naquela situação há muito tempo. Mas andava a adiar. Exatamente. Não querias ter a consciência, aceitar.
Porque eu não percebi aquilo que se estava a passar. E muitas das vezes, aquilo que eu tenho percebido quando falo com outras mulheres que passaram por esta situação e que estão a passar por esta situação, porque ultimamente me chegam muitas mensagens aqui no Instagram, exatamente, nesse sentido, é que muitas vezes elas precisam de ser alertadas várias vezes para o facto de que algo não está bem. E de facto, olhando para trás, quando eu comecei depois a fazer um trabalho de cura, olhando para trás, eu já não era eu não era aquela pessoa, eu tinha-me transformado noutra pessoa, porque o ambiente à minha volta também, obviamente, contribuiu para isso, mas a escolha foi minha, percebes? E é muitas vezes aquilo que eu digo nas minhas mentorias é que nós temos o poder de mudar. As pessoas à nossa volta não vão mudar, as circunstâncias à nossa volta é difícil que mudem. Nós temos o poder de escolher como é que vamos reagir a elas e temos também o poder de escolher e de impor limites. Porque um dos meus problemas era não saber impor limites. Eu não sabia dizer que não, e aceitando mais e mais responsabilidade, e aceitando determinadas situações. Olha, deixa-me dar aqui as boas noites a quem nos está a acompanhar. Dizer que podem colocar questões à Constança. Estejam à vontade, têm o ponto de interrogação. Podem interagir também convosco. É importante saber do lado de quem nos está a assistir também que dúvidas é que têm, que angústias, que dilemas, porque muitas vezes há aquele dilema, o que é que eu vou fazer agora? Porque o chegar ao pé do outro e dizer, olha, eu estou com uma depressão, eu não sou capaz, eu tenho que parar e eu agora não sou capaz de dar o meu melhor, também custa, porque é aceitar de facto não somos tão fortes quanto por vezes damos a entender aos outros, porque também há isso. Nós às vezes não temos a noção dos nossos próprios limites. E este episódio que tu tiveste de esgotamento, em que tiveste de parar esses 4 meses, foi o gatilho para tu mudares de vida. Foi. À vida atual. Como é que foi essa mudança? Foi. Olha, quando eu tive de facto esse período de paragem, isso obrigou-me a refletir muito. De certa maneira, eu reencontrei um caminho de desenvolvimento pessoal que eu já tinha começado e depois, com a lufa-lufa do trabalho, tinha perdido, obrigou-me a refletir. E obrigou-me a refletir sobre a maneira como eu estava a viver a minha vida, não é? E obrigou-me a pensar, ok, o que é que eu preciso de mudar quando eu regressar ao trabalho? Não é? E o trabalho também com a psicoterapeuta ajudou-me a perceber muitas coisas e ajudou-me também a perceber que a maneira como eu me estava a organizar, e atenção, eu era uma pessoa organizada, mas isso não chegou. Ou seja, aquilo que eu percebi que depois começou a fazer a diferença, quando eu regressei ao trabalho, eu tive que fazer mudanças na maneira como trabalhava. E percebi que passa tudo por priorizar, por planear, ser proativa e impor limites. Impor limites é muito importante. A nós próprios e aos outros. E foi aí que eu comecei também a estudar mais sobre gestão de tempo, sobre a produtividade, isto aliado às formações que eu já tinha, por exemplo, a nível de gestão de projetos, que é uma parte essencial da gestão de projetos, obviamente, é o planeamento, a estrutura, tudo isso. E comecei a estudar muito e a pensar como é que eu vou conseguir equilibrar o trabalho com a minha vida pessoal, porque era uma das coisas que foi logo por terra, não é? O exercício físico sempre foi uma constante na minha vida, desde que eu era muito nova, foi a primeira coisa a cair. E eu já não conseguia fazer nada daquilo que me dava alegria. Ou seja, eu não tinha energia, chegava ao fim do dia morta. Eu não conseguia ter energia para nada. Eras no automático já. Exatamente, exatamente. E então comecei a estudar muito. Quando regressei ao trabalho, fiz muitas mudanças, percebi que de facto havia ali mudanças que eu tinha que fazer e foi um bocadinho o iniciar da minha vontade também de mudar de vida. Mas quando eu comecei a fazer estas mudanças, para minha grande surpresa, eu não só cumpri, como excedi todos os meus objetivos profissionais, trabalhando menos horas e voltando a ter tempo para o exercício físico, o yoga e a natação, e para estar também com o meu marido e para fazer outras coisas que eu gostava de fazer e que antes não tinha energia. E isso foi, no fundo, uma grande surpresa para mim. Como é que eu, trabalhando menos horas, mas
fazendo as coisas da maneira correta, eu consegui, de facto, atingir os meus objetivos, ceder aos meus objetivos e mudar por completo a maneira como eu trabalhava e a maneira como os outros também se apropriavam, entre aspas, do meu tempo, às vezes, e que eu deixava que isso acontecesse. Portanto, foi todo um caminho que eu comecei a fazer. Depois, alguns anos depois, ainda foram... Diz. Até te tornaste coach de saúde Exatamente. coach de saúde e nutrição integrativa. Exatamente, olha, passaram 4 anos e em 2018 eu deixei a empresa onde trabalhava, tirei um ano sabático para perceber o que é que queria e depois, em 2020, no ano da pandemia, eu tornei-me coach de saúde integrativa. Então, um coach de saúde integrativa, no fundo, é alguém que te ajuda a olhar para a tua vida com uma perspectiva mais holística, ou seja, isto, no fundo, foi como um puzzle sabes, quando tu tens, ok, era isto que me estava a fazer falta naquela altura, sabes? E se eu tivesse sabido que alguém me poderia ajudar, o meu percurso de cura e de recuperação tinha sido muito mais rápido, porque obriga-nos a olhar para a vida de uma maneira mais ampla, mais abrangente. Ou não tinhas chegado a essa fase. Exatamente. Portanto, eu, a partir daí, pensei, ok, é isto. Comecei a trabalhar como coach de saúde e nutrição integrativa e, curiosamente, praticamente todas as mulheres com quem eu trabalhei apercebi-me que tinham um grande problema, que era em relação à organização e à gestão do tempo e não se conseguiam organizar para fazer tudo aquilo que queriam fazer, até exercício físico. Olha como as coisas se ligam, não é? E, de facto, depois comecei a ajudá-las exatamente com a questão da produtividade, com a questão da gestão de tempo e ficou um bocadinho a minha especialidade dentro do coaching de saúde e nutrição integrativa. Portanto, é isto que me traz... Paraste de ter mais práticas, começaste a trabalhar por conta própria e começaste a sentir o que é ter um negócio sozinha. Exatamente, comecei Então também vês a dor das tuas clientes. Presumo que muitas tenham o seu próprio negócio. Sim, sim. Eu trabalho com muitas empreendedoras, com pessoas que até, por vezes, têm uma atividade independente em paralelo com um trabalho fixo ainda, portanto, têm que fazer ali uma gestão de tempo muito, muito eficaz e com muitas empreendedoras também. E uma das coisas que, e tu também passaste por isso, é que quando nós decidimos empreender, apercebemos que não basta só a nossa expertise em relação àquele assunto. Nós acabamos por ter assim uma série de chapéus, não é? Que colocamos. Ter um bocadinho de contabilidade, recursos humanos, redes sociais, marketing digital, Exatamente. uma série de coisas. Exatamente. Coisas que ninguém nos diz à partida que nós vamos precisar de fazer e de saber. E que no início do negócio, obviamente, nós não temos ainda a capacidade de contratar e delegar algumas destas funções e acabamos por ter que fazer tudo sozinhas e isso muitas vezes depois leva a uma situação também de esgotamento porque tentamos dar conta de tudo e pensamos que somos um bocadinho as super mulheres. Porque o negócio não anda sozinho, nós temos que empurrá-lo, não é? Nós temos que executar o trabalho, mas também temos que fazer tudo o resto, contabilidade, redes sociais, marketing, networking. E, portanto, acabamos por esquecermos e também acudir à família, aos amigos, e acabamos depois por nos esquecer, não é? E eu tive este último ano, como eu já disse, eu praticamente não tive fins de semana livres, aquilo que se chama livres. No ano passado tive apenas uma semana de férias, e este ano obriguei mesmo a parar. E presumo que muitas pessoas que estejam, sobretudo no início de negócio, também tenham esta dificuldade em conseguir gerir o seu dia da melhor maneira. Eu vou dizer que eu hoje estive muito ocupada a tratar de burocracias e há pouco estava a refletir sobre o dia de hoje e tenho a sensação de que não fiz nada. Não produzi nada e não parei um segundo sequer durante o dia. E muitas vezes é isto que acontece, nós estamos muito ocupadas, mas acabamos por ter esta sensação de que não fizemos nada. Porque o estar ocupado não é a mesma coisa do que ser produtivo.
e por vezes é-nos difícil encaixar isto. E queres-nos explicar pela tua experiência e Uhum. pelo teu conhecimento o que é estar ocupado e o que é ser produtivo e como é que nós podemos ser produtivos sem nos cansarmos, sem chegarmos a este estado de exaustão? Claro, claro. Essa é a eterna dicotomia, quando se fala de produtividade, é a eterna dicotomia entre estar ocupada e ser produtiva. Porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa trabalha e trabalha muitas horas e chega ao fim do dia, exatamente como tu referiste, com a sensação de que não fez trabalho de qualidade, que não produziu nada que se visse, trabalho que se visse, que é muitas vezes aquilo que nós dizemos, não é? Então, quais são as diferenças entre uma profissional produtiva e uma profissional que apenas está ocupada? Passa por a produtividade e ser produtiva passa por ter a capacidade de planear, de priorizar e de organizar de forma eficiente o nosso trabalho. Isso porquê? Porque nós temos que nos concentrar nos nossos objetivos e nos nossos resultados. E muitas vezes nós temos que lidar com interrupções, temos que lidar com imprevistos, não é? E é essa capacidade de foco e a estrutura que nos dá o planeamento e a organização que nos permitem depois voltar a bom porto, porque temos ali aquela estrutura para onde podemos voltar e continuar do ponto onde partimos. Então, manter o foco naquilo que é verdadeiramente importante e há inclusive um conceito que é muito conhecido pela lei de Pareto, ou o conceito dos 80-20, e que nos diz exatamente isso, que apenas 20% daquilo que nós fazemos é responsável por 80% dos nossos resultados. Então, isto diz tudo. E a profissional que consegue ser produtiva, há aqui uma coisa muito importante. Ela consegue chegar ao final do dia tranquila, com tempo para outras coisas e com energia para outras coisas, porque nós às vezes falamos muito de tempo, mas muitas das vezes esse tempo, aquilo que é falta de energia, porque depois já estamos tão cansadas a nível do nosso cérebro, a nível emocional, a nível físico, a nível mental, que já não temos energia para mais nada. Então, a profissional produtiva chega ao final do dia ainda com energia para fazer outras coisas, para fazer exercício físico, para passar tempo com a família, para os seus hobbies, para os seus estudos, para as suas formações. E uma coisa muito importante, e eu passei por isso, uma profissional produtiva é aquela que consegue desligar do trabalho e consegue desligar sem sentir culpa. É muito importante isto. E isto é uma aprendizagem que se faz. Ninguém passa de ocupada a produtiva de um dia para o outro. Este foi um caminho que eu também fiz, porque eu também vivia ocupada e tornei-me produtiva. E isso, sem ser depois, nós nunca sabemos qual é o futuro, não é? Quando eu me tornei empreendedora, eu trouxe todas essas lições e todas essas aprendizagens para o meu negócio, não é? E então, porque isto exige também sempre um esforço consciente para nós mantermos ali o equilíbrio entre a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal, não é? Sim. E para quem está nessa fase de grande confusão, porque acorre a todos os focos que aparecem, que conselhos é que tu darias para começar a fazer essa transição do ocupada para o produtiva? Uhum. Planear semana a semana, planear mês a mês. Eu planeio dia a dia, de manhã é que vou ver o que é que eu tenho. Confesso, por isso é que ando a apagar muitos focos às vezes. Uhum. Então, olha, a experiência que eu tenho é que criar a organização é de facto a única forma de nós conseguirmos terminar os nossos dias com a sensação que fomos produtivos. Serenas com aquilo que fizemos, mas também com aquilo que não fizemos. Atenção. E ter tempo também para viver além do trabalho. E eu desenvolvi uma metodologia própria. Essa metodologia tem 4 pilares, já vamos falar deles, mas em relação aqui a como é que eu me torno produtivo sem ficar exausto, como é que eu faço trabalho de qualidade sem ficar exausto, eu aplico o meu método a que chamei 3 P's. E estes 3 P's o que são? Priorizar, planear e ser proativo. Então, priorizar porquê? Porque nós muitas das vezes temos a sensação que conseguimos fazer mais,
do que aquilo que realmente somos capazes de fazer. Nós até somos capazes de fazer, atenção, mas queremos mesmo fazer isso, se chegar a uma situação de esgotamento, não queremos. Então, priorizar é de facto essencial, mas há aqui uma coisa muito importante, que é, quando eu estou a priorizar, eu tenho que primeiro ter uma noção muito concreta de quais são os meus objetivos, quais são as minhas intenções de vida, como é que eu quero que a minha vida seja, não é? Porque todas as minhas decisões e todas as minhas escolhas vão ter que partir daí, não é? Então, se eu não tiver clareza acerca dos meus objetivos, da minha intenção de vida, que tipo de vida é que eu quero ter, que tipo de pessoa é que eu quero ser, vai ser muito difícil eu definir as prioridades porque não tenho o principal, não é? Então, eu quiser trabalhar 8 horas por dia, eu tenho que organizar o meu trabalho para encaixar nessas 8 horas por dia. exatamente. E se o meu objetivo daqui a 1, daqui a 2, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos é 1, todas as minhas escolhas e todas as minhas ações hoje têm que ter em conta esse grande objetivo. Portanto, este é um trabalho que eu faço também nas minhas mentorias, é, em primeiro lugar, definir que tipo de pessoa é que eu quero ser, para onde é que quero ir, porque é isso que depois vai definir todas as minhas ações e todas as minhas... como eu vou priorizar o meu dia-a-dia. Portanto, antes de nós chegarmos ao planeamento diário, não é? Temos que ter clareza acerca dos nossos objetivos e fazer também, de facto, um planeamento um bocadinho mais abrangente. Para quê? Para depois começar a afunilar, não é? Porque se eu daqui a um ano quero estar num determinado sítio, eu tenho que planear o meu ano para lá chegar. Mas também tenho que planear o que é que vou fazer em cada mês, o que é que vou fazer em cada semana, e é esse planeamento depois que vai afunilar no meu planeamento semanal e no meu planeamento diário, não é? E vai ter espaço para imprevistos, porque eles de facto acontecem, né? Olha, agora acabou de fundir aqui a minha ring light e eu fiquei aqui sem a luz de frente, portanto, é um imprevisto que acontece, eu não estava a contar, e como este pode ser outros imprevistos que vão impactar na tua agenda. Perfeitamente, e a vida acontece. Uhum. E nós temos que ser capazes de lidar com esses imprevistos, mas não nos deixar engolir por eles. Porque muitas das vezes o que acontece é que nós somos engolidas pelos imprevistos e depois, por isso é que a pessoa chega ao fim do dia com a sensação que não fez nada que se visse e que não foi produtiva. Então, manter o foco é muito importante, impor limites é muito importante. Então, os 3 P's trata-se de priorizar, de planear, não é? Planear de acordo com as prioridades que eu defini, para conseguir exatamente avançar em direção aos meus objetivos, um passo de cada vez, mas também para conseguir lidar com os imprevistos, porque eles vão sempre acontecer. E quando falas em priorizar, já agora não estás a falar apenas em trabalho, também priorizar em termos de metas familiares e pessoais, inclusive. Exatamente, exatamente. Pensar só que queres faturar X daqui a um ano, mas pensar que queres faturar X, mas também queres ir de férias, ou de fim de semana, ou ir ao cinema. Exatamente, porque quando nós definimos os objetivos, temos que pensar que, no fundo, o nosso trabalho e a nossa vida pessoal, elas pertencem a uma única pessoa, que somos nós, não é? E quando nós falamos acerca do tal equilíbrio vida pessoal e vida profissional, nós temos que ter isso em conta, porque quando nós fazemos objetivos só para a vida profissional, estamos a pôr o foco no trabalho, não é? E é quando pomos o foco no fazer, que as coisas depois caem por terra. Porquê? Não estamos a nutrir outras áreas da nossa vida como deveríamos. Não é? Então, o ser proativa também é olhar para todas as áreas da nossa vida e pensar, ok, o que é importante para mim? Por isso é que se fala de objetivos, por isso é que se fala de intenções, por isso é que se fala de valores, antes de fazer tudo o resto, para saber, porque isso é o nosso farol. Aconselhas a escrever esses objetivos, Sim. esses ideais, que é para não nos esquecermos, não é? Estarem ali sempre a chamar-nos a atenção. Sempre, porque a escrita traz muita clareza. E se nós não fizermos primeiramente esse exercício, depois é como se não soubéssemos para onde vamos.
percebes? Porque não estamos em alinhamento, não estamos em alinhamento com a pessoa que nós nos queremos tornar, nem com os nossos objetivos, porque mesmo as pessoas que têm grandes objetivos a nível de faturação, financeiros, também me dizem que querem passar mais tempo com a família e que querem desligar do trabalho sem culpa e de não pôr tanto foco no trabalho. Então, há sempre aí uma dicotomia. A Paula está aqui a perguntar um workshop sobre organizar e planear 2023. Paula, está na calha, está na calha. Então, depende do mês do fim do ano e se calhar é a altura ideal para começarmos a planear, pelo menos de ano a ano, já não digo mais longo prazo, mas pelo menos de ano a ano. Exatamente, exatamente. E a Paula parece que me leu aqui o pensamento, porque em breve eu vou de facto fazer isso, lançar aqui um workshop para organizar e planear o 2023, Paula. Eu, na sequência daquele estado de esgotamento quase que eu cheguei no verão, eu obriguei-me a parar, porque tive consciência de que tinha mesmo que parar. Tentei, quando retomei o trabalho, eu tentei estabelecer horários de trabalho, que era algo que eu não tinha, e eu começava a trabalhar de manhã e por vezes ia até à meia-noite, 1 da manhã, o que fosse preciso. Agora estou a tentar ter um horário mais ou menos até a hora de jantar, pelo menos, ter os fins de semana também livres. Obriguei-me a treinar diariamente, se possível, alterei a minha alimentação, mas isto não é fácil, porque há dias em que eu me esqueço disto e volta tudo ao mesmo. É verdade. É assim, é exatamente com isso que o meu trabalho como coach de saúde, especialista em produtividade, pode ajudar. Porquê? Porque muitas das vezes fazer esse percurso sozinha, eu não digo que não é possível, claro que é possível, tu estás a fazê-lo e eu também já o fiz. Mas se tu tiveres alguém que te apoie e que te ajude a criar rotinas, a criar consistência, e quando nós estamos a recuperar de um burnout, quando nós estamos ali em recuperação, a consistência, os hábitos, as rotinas são determinantes para nós conseguirmos sair dessa situação. E muitas vezes o problema que nós temos, todos, é quando nós caímos em hábitos não tão bons, depois quando tentamos sair deles, é muito difícil, não é? Porque é aí que o apoio mais personalizado vai ajudar, porque te vai guiar na direção certa, vai motivar quando precisas, vai apoiar e que te vai dar às vezes um bocadinho de tough love, não é? Os hábitos estão tão enraizados, têm tanta raiz ali dentro de nós, que é difícil arrancá-los e mantermos ali no caminho. Se tivermos alguém que nos vá orientando, guiando, dando conselhos até ainda para mais, tu já tendo passado pela experiência, tendo feito essa mudança, o quão difícil é, mais facilmente vais conseguir orientar e aconselhar quem está contigo nas mentorias ou mesmo nos treinos. Exatamente. Importante. Essa questão, falávamos a questão de planear, de priorizar, criar se calhar blocos de tempo durante o dia. Eu muitas vezes almoçava à secretária, deve ser algumas das tuas mentorandas também devem fazer isso. Não se pode. Agora se calhar não. Sim, muitas vezes almoçava aqui no computador, a trabalhar e a comer ao mesmo tempo, nem me sabia a comida, porque eu nem sabia o que é que estava a comer, engolia simplesmente. E também é importante ter esses blocos ao longo do dia para trabalhar e blocos para descansar. É importante fazer pausas. Exatamente. E há também aqui uma questão, a mim coloca-se muito porque eu quando tenho que escrever, sobretudo os livros que são projetos mais profundos, eu escrevo sobretudo à noite, porque é quando a escrita flui. Eu consigo trabalhar até 1, 2, 3, 4 da manhã estar a escrever. Mas depois o dia chega, não é? Com toda a sua azáfama, com a família a levantar-se, com as outras tarefas que tu só podes fazer durante o dia, porque não podes ir ao banco à noite, não é? Porque às vezes cria aqui também um estado de exaustão, porque me deito tarde, levanto-me cedo para fazer o outro trabalho e acabo por ter aqui um ciclo com pouco descanso. Não sei se é a questão de que há pessoas que são mais produtivas à noite, outras mais produtivas de dia. Temos também de ter isso em conta para planear o nosso trabalho
e a nossa vida em geral. É isso. É, dentro do possível, ou seja, nós somos empreendedoras, portanto temos, de certo modo, essa flexibilidade. Nós, de uma maneira muito natural, sabemos qual é o nosso pico de energia. E o nosso pico de energia de concentração pode ser diferente porque tem a ver com o nosso, aquilo que se chama o nosso ciclo circadiano, o ritmo circadiano, que no fundo é, digamos, o ciclo fisiológico pelo qual nós passamos todos os dias. E muitas das vezes isso pode ter a ver com o tipo de cronotipo. O tipo de cronotipo determina a altura em que a produção de melatonina é mais intensa no nosso corpo. E isso pode ser diferente de pessoa para pessoa. Por isso é que normalmente tu encontras pessoas que têm o seu pico de energia de manhã e conseguem às 5 da manhã estarem ali frescas e fofas e todas com energia, quando dormem horas suficientes, uma coisa muito importante, e outras que sentem o seu pico de energia a meio do dia ou até mais tarde. Isto tem a ver com duas coisas. Às 8 da manhã e costumo dizer que o meu cérebro ainda está a dormir. Sim, pronto. Acontece. Portanto, isto tem a ver com... Há aqui dois fatores muito importantes. Um é saber o nosso cronotipo para saber qual é o nosso pico de energia e nós intuitivamente até sabemos. Outro tem a ver com os nossos hábitos, não é? E uma coisa muito importante é se tu já detectaste que o teu pico de energia, ou seja, a tua altura mais criativa, acontece mais tardiamente. Isso significa que para conseguires ter o teu descanso e as tuas horas de sono e um sono reparador, deves dormir pelo menos de 7 a 9 horas por noite. Todos nós devemos fazer isso. E são muito poucas, uma quantidade ínfima de pessoas que consegue estar no seu melhor com menos do que isso. Então, há que programar também o nosso trabalho de maneira a conseguir ter essas horas de sono, porque muitas das vezes o que as pessoas fazem é veem aquela coisa, às 5 da manhã, se eu me levantar às 5 da manhã, o dia tem mais horas, eu vou ser muito mais produtiva, vou fazer aqui uma série de coisas. Ok? Isso é um bocadinho estar a tapar o sol com a peneira, porque mesmo que a pessoa se levante às 5 da manhã e não tenha um método para trabalhar, não vai acontecer, não é? Portanto, mesmo que eu tenha, se o pico de energia for abaixo, não é? Também acaba por não render tanto tempo. Exatamente. Portanto, às 5 da manhã ainda está no segundo sono. Exatamente, portanto, todos somos diferentes e há que ter também essas diferenças em consideração quando falamos de produtividade, não é? No teu caso, por exemplo, aquilo que eu recomendaria é, nós, no nosso trabalho como empreendedoras, temos tarefas mais criativas e temos tarefas mais analíticas, não é? Então, aquilo que eu recomendo sempre é separá-las em blocos de tempo diferentes, até em dias diferentes, porque quando nós separamos este tipo de tarefas, o nosso cérebro consegue reconhecer um padrão e nós conseguimos, de facto, ser mais produtivas naquilo que estamos a fazer quando nos dedicamos apenas àquilo. Portanto, os tais blocos de tempo que tu dizias há pouco, no caso de pessoas que têm tarefas tanto criativas como mais analíticas, racionais, convém que sejam feitos em blocos de tempo separados e, idealmente, até em dias separados para nós conseguirmos, digamos, ser mais produtivas naquilo que estamos a fazer. Cérebro, para o cérebro interiorizar de que naquele período é para uma atividade mais criativa, estar mais concentrado, e no outro é o tipo de atividade mais rotineira, digamos assim, que não exige tanta concentração, nomeadamente as questões burocráticas, de ir ao banco, às finanças, falar com o cliente. Não há algo que exija muita concentração e reflexão, como, por exemplo, uma parte mais criativa do trabalho. Claro. O que é ensinar o cérebro também, a esta hora, nestes dias, é para fazer isto, aquela hora, nos dias, é para fazer aquilo, para educá-lo, digamos. Exatamente. Porquê? Porque o truque por detrás das rotinas e da criação de hábitos é exatamente isso. É dar como que pistas ao nosso cérebro. Assim como nós, quando queremos dormir uma noite mais descansada e ter um sono mais reparador, nós devemos começar a desligar a partir de uma certa hora. Para quê? Para o nosso corpo perceber que entra em período de descanso. Normalmente o que as pessoas fazem é exatamente o contrário. Começam ali
com uma atividade, com o telemóvel, com televisão, com tudo. Então, obviamente, quando vão para a cama, estão assim, não é? E muitas vezes até muito cansadas, mas depois não conseguem adormecer. Portanto, tudo isto vai dando pistas ao nosso corpo e ao nosso cérebro sobre o que é que se vai passar a seguir. Tu, como escritora, se calhar até tens os teus pequenos rituais que cumpres antes de escrever, e isso também são pistas para o teu cérebro. Ok, agora é o gatilho da escrita que eu vou acionar. E isso funciona para tudo, no fundo. Eu tenho um período de aquecimento, eu não consigo sentar-me e começar a escrever. Eu tenho um período aqui em que o cérebro está a aquecer até que ele de facto interioriza que é para começar a escrever, e então a partir daí a escrita flui. Não sei se é com toda a gente assim ou não. Tenho também o hábito, por exemplo, de desligar os telemóveis e os e-mails, as notificações, porque os ladrões de dados são muito perigosos. Não podes evitar é que um vizinho te venha bater à porta, aí não há nada a fazer, porque quando nós estamos a trabalhar em casa também temos essas questões, a louça que está ali para lavar ou a roupa para estender, mas tento controlar também os chamados ladrões do tempo, porque não é só os blocos de tempo de trabalho e descanso, é também evitar estas interrupções. Eu noto muito quando estou na escrita, se alguém me interrompe ou se algo me interrompe, eu tenho muita dificuldade depois a retomar. Demoro muito tempo depois a retomar o ritmo de escrita. Isso noto. Sim. Pode demorar até 20 minutos até nós reencontrarmos o foco e a concentração quando somos interrompidos. E falaste muito bem nestes ladrões do tempo que podem passar por interrupções, podem passar por solicitações na forma de telefonemas, na forma até de notificações, porque o ser humano é curioso por natureza, não é? Então, se nós temos a notificação do e-mail ativa, e há pessoas que até têm aquele sonzinho, não é? Se nós temos o telefone com as notificações ativas, aquilo que acontece é que nós ouvimos a notificação e, ok, isso para o nosso cérebro é o tal gatilho. Vamos ver o que é. Exatamente. Ou seja, vimos a notificação, o que é que nós vamos fazer? Vamos ver a mensagem. A seguir vamos responder à mensagem ou ao e-mail. E depois torna-se um ciclo vicioso. O nosso cérebro aprende que quando há uma notificação, tu paras tudo o que estás a fazer e vais ver aquilo. Então, isso cria, de certa maneira, esse ciclo interminável de interrupções e de gatilhos, e muitas vezes o que acontece é que as pessoas acabam por procrastinar o trabalho realmente importante, porque estão sempre ali de um olho no e-mail, ou seja, estão sempre a interromper aquele período de foco e concentração que já tinham, e depois têm que recomeçar tudo outra vez. Outro dia, por exemplo, durante uma mentoria, aconselhas mesmo a desligar notificações de e-mail, telemóvel. O meu telemóvel está quase sempre no silêncio também. Se eu vir que está uma chamada a entrar, se eu perceber que é importante, obviamente atendo. Mas tudo que não é importante deixo tocar e respondo mais tarde. Sim, exatamente. Também, porque se há uma notícia de última hora, a tua tentação é ir ver qual é a notícia de última hora, não é? É normal. Nós temos que saber quais são os nossos gatilhos, entre aspas, e fazer o possível por criar novas rotinas e novos hábitos, não é? E aí, o que eu aconselho sempre, quando nós temos trabalho que requer mais foco e mais concentração, criar aquilo que eu chamo bolhas de foco total. Ou seja, desligar todas as notificações, por exemplo, ter um ritual em que nós só lemos e respondemos a e-mail, por exemplo, 2 vezes por dia, que no caso da maior parte das pessoas é perfeitamente suficiente, um período de manhã e um período à tarde, e não estar sempre com aquela tentação de ir ver se chegou a um e-mail, porque aí nós vemos e respondemos. Eu a semana passada estava numa sessão de mentoria e uma das minhas clientes estava a dizer exatamente isso. Se eu cedo à tentação de ir ver e responder a um e-mail, eu já não saio dali e chego ao fim do dia com a sensação de que eu não consegui fazer o trabalho que era realmente importante. Portanto, isto é muito importante, nós estabelecermos ali um método de trabalho e respeitar esse método de trabalho e não cair em tentações. Obviamente que isto depende sempre, isto quando se fala de produtividade, é o mesmo quando se fala de alimentação ou de exercício físico, há que ter em conta as nossas circunstâncias também pessoais e a nossa personalidade, não é?
Porque se nós somos perfeccionistas, então há coisas que podemos fazer para um bocadinho, digamos, tapar esse perfeccionismo e evitar a procrastinação, por exemplo. Portanto, depende muito da personalidade em causa também as técnicas e os métodos que nós vamos, que eu vou sugerir e que a pessoa vai aplicar. Tem tudo a ver com a própria pessoa. No caso das redes sociais, porque nós sendo trabalhadores independentes, por conta própria, nós temos que gerir as nossas redes sociais, temos que alimentá-las e depois também responder às solicitações, aos comentários de mensagens que nos surjam. O que é que tu sugeres? Publicar só quando tu sabes que tens aquele tempo para aquilo, que não vai interferir com o teu trabalho, ou seja, reservar um tempo só para as redes sociais. Porque se eu publicar agora e começar a escrever e alguém me enviar uma mensagem ou publicar um meu comentário, eu sinto na obrigação de ir responder à pessoa. É essa a lógica das redes sociais. E nós sabemos que as redes sociais têm muito poder e muita importância para os negócios. O que é que tu sugeres? Reservar espaços só também para redes sociais? Sim, se essa é uma parte importante do trabalho, como empreendedora, e se contribui para os nossos objetivos, aquilo que eu própria faço e que aconselho a fazer é reservar blocos de tempo durante a semana para produção de conteúdo, por exemplo, e aqui há uma coisa muito importante que nós devemos e podemos fazer, que é por exemplo, eu ontem, por exemplo, reservei um bloco de tempo só para gravar vídeos, porque queria gravar vários vídeos e então nesse bloco de tempo eu só gravei vídeos, ou seja, aí está os blocos de tempo serem temáticos, ou seja, reservar. Tu estavas maquilhada, preparada, tinhas as roupas já prontas, para aquele dia ser exclusivamente para isso. Exatamente. Para vários dias, se calhar. Exatamente. Eu já tenho ali vídeos para várias circunstâncias e para vários dias que agora vou publicando e reciclando. Da mesma maneira, quando nós temos conteúdo escrito, podemos preparar já esse conteúdo e até podemos fazer em etapas. Ou seja, para não ser às vezes tão assoberbante esta coisa de criar conteúdo, porque muitas das vezes depois também temos que ir ali ao Canva, fazer uns criativos, fazer umas coisas, não é? Então, separar em blocos de tempo, por exemplo, a escrita, depois a parte dos criativos, e, primeiramente, também definir quais são os temas. Eu começo sempre por aí. Eu começo sempre por definir sobre que temas é que vou falar, por exemplo, na próxima semana. Depois seleciono. Exatamente, aí entra o planeamento. E a seguir, o que é que eu vou fazer? Vou definir que tipo de post é que vou fazer, se vou fazer Reels, se vou fazer carrossel, se o que é que vou fazer, e a partir daí o meu trabalho vai se separando na preparação de cada post nesse momento, não é? Depois, em termos de responder a mensagens, etc., aquilo que eu recomendo é fazer a mesma coisa que recomendo fazer com os e-mails, ou seja, reservar espaços de tempo, por exemplo, se tu publicas todos os dias às 9 da noite, convém estares ali um bocadinho para interagir com as pessoas que estão também a fazer comentários na tua publicação, não é? Essa também é uma parte, digamos, do nosso trabalho e criar alguma conexão e entrar num diálogo com os nossos seguidores. Se por acaso chega um comentário já mais tarde, eu, por exemplo, respondo na manhã seguinte, mas tenho normalmente blocos de tempo alocados para fazer isso, para não estar constantemente a ir ver, porque nós também, algum do nosso trabalho, às vezes nós estamos online, não é exatamente para não é? Estamos também a fazer outras coisas, não é? A ver estatísticas, por exemplo. Portanto, às vezes a pessoa vê que ela está online, ok, pode não estar exatamente a consumir conteúdo, não é? Porque há outras partes que nós também temos que analisar, as estatísticas, tudo isso, não é? É muito importante. Não tens consciência pesada, digamos assim, por não responderes de imediato a uma questão que seja explicada. Porque nós vivemos numa era do imediatismo. É nós pensamos, as pessoas comentam, nós temos que responder e depois entrar ali. E vivemos numa época, além do imediatismo, e eu li uma vez um comentário no LinkedIn de alguém a dizer que tinha recebido um e-mail, uma empreendedora como nós, que tinha recebido um e-mail, julgo que já depois do jantar, a pedir um orçamento, e que ela não respondeu de imediato porque achava que estava no seu direito ao descanso,
e no dia seguinte tinha recebido o e-mail da mesma empresa a dizer que como não tinha recebido o e-mail durante a noite, já tinham pedido o orçamento a outra pessoa. Vivemos nesta era do imediatismo, do que não pensamos que o outro tem direito a descansar como nós, o tempo de descanso do outro pode não ser o nosso, e vivemos num tempo em que o descanso, o não fazer nada, ainda é mal visto, porque o estar deitada no sofá sem fazer nada, a contar as moscas, é importante. É muito importante porque é aí que nós vamos buscar também a nossa energia. E estamos a falar de descansar o corpo, mas também de descansar a mente, não é? Porque para nós conseguirmos dar de nós, também temos que ter energia e temos que cuidar de nós. E isso é muito fácil de perder, digamos, de vista, quando trabalhamos por conta própria, não é? Para já porque do outro lado, provavelmente há uma expectativa de que esta pessoa trabalha por conta própria, portanto está on quase 24 sobre 24, não é? Eu também me aconteceu aqui há uns meses, acho que foi em setembro, recebi um pedido de orçamento e respondi num prazo de 2 horas. Foi durante o dia, respondi no prazo de 2 horas e do lado de lá a pessoa respondeu: ai, obrigada pela rapidez. Percebes? Portanto, há sempre os dois lados, porque há pessoas que demoram mais, outras demoram menos. Isto tem tudo um bocadinho a ver também com a maneira como nós nos organizamos. Porque se eu tive a capacidade de responder rapidamente, é porque também já tinha feito o meu trabalho de casa, não é? E aqui, quando nós fazemos o nosso trabalho de casa, e lá está a questão dos 3 P's da proatividade, é de nós termos sistemas, de termos processos, de termos automatizações, de termos muitas vezes definido já uma determinada, digamos, até a nível de templates de resposta, por exemplo. Isto, obviamente, isto é muito importante. Eu trabalhei em desenvolvimento de processos, de procedimentos, de sistemas, portanto, eu já tenho incutido em mim muita desta parte organizacional que muitas vezes as pessoas não pensam, não é? É por isso que, de facto, é muito importante nós sermos proativos e fazer aquilo que podemos para também conseguirmos ganhar tempo, aquilo que eu chamo de fazer mais em menos tempo. Se eu cada vez que receber um pedido de orçamento ainda tiver que ir escrever o e-mail, que tarará, tarará, não, eu já tenho tudo preparado, obviamente que é adaptado à resposta ao pedido que eu recebo, mas o trabalho de casa já está feito. É um bom exemplo. Se quiserem colocar alguma questão à Constança, estejam à vontade, que ela está aqui também para nos ajudar. Estávamos a falar na questão da produtividade, da organização do tempo, definição de prioridades, e gostava de falar agora um bocadinho do autocuidado, porque nós não podemos olhar para nós enquanto a Fátima e a Constança trabalhadoras, nós somos pessoas. Não sei se és mãe, eu não sou mãe, mas sou filha, sou amiga, sou companheira, sou colega, e portanto também temos que olhar muito para esse nosso lado. Eu há pouco dizia que muitas vezes almoçava à secretária em frente ao computador, que não é saudável, porque acabo por engolir praticamente a comida, não ter noção do que é que está a comer, se calhar comer mais do que devia. Muitas vezes dormia pouco também, e este autocuidado é importante, porque se nós não cuidarmos, formos obrigadas a parar por causa de um esgotamento, o nosso negócio também para. Exatamente. Fazer, além dessa organização e definição de prioridades em termos de trabalho, que nos vai libertar um bocadinho de tempo depois para nós, o que é que nós podemos fazer nesse outro tempo, nesse estado do dia? Sim, olha, aqui a minha formação, obviamente, como coach de saúde integrativa, é muito importante. Porquê? Porque entram aqui 2 conceitos, um que é conhecido, que é produtividade tóxica, e um conceito que eu desenvolvi e que chamei produtividade saudável. E qual é a diferença entre eles? Quando nós colocamos o foco, ou seja, nós temos, imaginemos aqui um círculo, não é? Uma espécie de aquelas pie charts, não é? Aquelas tabelas em forma de círculo, de uma tarte, não é? Então, se nós imaginarmos que
uma grande fatia desse bolo é dedicada ao trabalho, uma fatia muito grande, o que é que acontece? Significa que o resto do bolo está em desequilíbrio, porque nós, se olharmos para a nossa vida de uma maneira mais abrangente, mais holística, e tivermos em conta que a nossa vida é feita de muitas pecinhas, não é? Dos nossos relacionamentos, da nossa vida social, temos a parte do exercício físico, temos a parte da alimentação, além da nossa carreira, há todo um universo, digamos, ou todo um bolo a que nós temos que dar atenção. O que acontece quando nós pomos o foco, demasiado foco no trabalho, é que o nosso organismo começa a entrar ali num certo desequilíbrio. Porquê? Porque há áreas da nossa vida e do nosso corpo que não estão a ser devidamente nutridas e aí o nosso corpo começa a dar sinais de alerta, não é? O facto de nós comermos muitas vezes à pressa em frente ao computador significa que a tua digestão não está a ser feita da melhor maneira. Provavelmente a falta de sono ou a falta de um sono reparador, uma das consequências que tem também é o desregulamento do teu apetite, da tua saciedade. Quando nós temos uma noite em que dormimos menos horas, no dia seguinte temos muita fome. E temos muita fome de quê? De energia rápida, de açúcar, de doces, de cafeína, da chamada comida de conforto. Portanto, eu costumava dizer na minha outra vida, até agosto, que eu dormia a correr. Não sei se esta expressão te diz alguma coisa, mas eu deitava. Quando acordava, pensava que me tinha acabado de deitar. Eu dormia a correr, era uma sensação muito estranha. Sim, E aquela sensação. Porque eu tinha que ir trabalhar, eu tinha que ir fazer aquilo e, portanto, ligava aqui um botãozinho qualquer e lá ia eu. O turbo. Apesar de, muitas das vezes, tudo isto se traduz em que nós, como também não temos um sono reparador e estamos ali aquilo que eu chamo o modo fazer, não é? Nós estamos em stress contínuo e muitas das vezes o que acontece é que as pessoas já acordam cansadas, que era uma coisa que me estava a acontecer também quando eu tive o burnout, eu já acordava cansada, eu não conseguia repousar durante a noite. A dificuldade em adormecer e acordava muitas vezes durante a noite e depois não conseguia adormecer a pensar naquilo que tinha para fazer, não é? Cá está a dicotomia entre produtiva e ocupada. A profissional que é ocupada não consegue desligar, porque chega ao fim do dia completamente ansiosa e frustrada pelas coisas que deixou por fazer, não é? Então acaba por não descansar como deve ser, porque assim que abre os olhos, fazer. O que é que eu deixei de fazer? O que é que eu ainda tenho por fazer, não é? E isto, ao longo do tempo, o nosso corpo, obviamente, vai dando vários sinais de alerta e é muito importante nós também estarmos atentas ao nosso corpo, não continuar a esticar a corda. Porque acabamos por descurar a alimentação pelas razões que tu disseste, por causa da comida, não é? Muitas vezes trabalhamos sentadas, não temos exercício físico e às vezes até uma meia hora de caminhada de manhã ou a seguir ao almoço, às vezes é o suficiente, para ampliar as ideias, não é preciso para o ginásio. Eu não vou para o ginásio, eu faço caminhadas pelo live. Eu defendo que o exercício físico, como tudo o resto, deve ter em conta as nossas necessidades pessoais, mas também as nossas circunstâncias. E aqui muitas vezes o erro que eu vejo muitas pessoas cometer é pensar que é tudo ou nada. Não é? As tais famosas resoluções de ano novo em que a pessoa diz agora é que eu vou ao ginásio 5 vezes por semana. Outro dia estava também com uma das minhas mentoradas e estávamos a fazer o plano para o exercício físico. Então ela disse-me, eu vou fazer 5 vezes por dia. Eu vou 5 vezes por semana. E eu disse, mas isso é mesmo realista para si? Pois, e tal, se calhar não é. Pois, porque é muito fácil, e nós ouvimos isto muitas vezes, tens de fazer exercício todos os dias, meia hora por dia. Isto é muito fácil de dizer, mas os hábitos levam tempo a implementar, não é? E quando nós entramos... Está na rotina, eu nem sempre consigo. Exatamente. Quando estou no arquivo a fazer pesquisa, eu não consigo caminhar, porque estou no arquivo de manhã à noite. Claro. Mas agora já tenho consciência e não fico a pensar que eu devia ter ido caminhar. Não, agora já não tenho essa consciência pesada, porque adaptei o exercício físico à minha rotina, mas não descuro o exercício.
metafísico, sim. Exatamente. E às vezes nós pensamos que é preciso ir ao ginásio, ou preciso. Não é, ou seja, nós, tudo aquilo que nós possamos fazer, nem que seja 2 minutos, nem que seja 5 minutos, vai sempre ter um impacto muito positivo. Se eu não consigo ter 1 hora para ir ao ginásio, eu faço uma caminhada de 5 ou 10 minutos até à volta do quarteirão. Muitas pessoas têm bicicleta, e têm passadeira em casa e nem se lembram que têm isso. Se bem que eu aconselho sempre a ir para o ar livre, apanhar um bocado de sol, o sol é importante, apanhar um bocadinho de sol também é importante. Perfeitamente. Mas quando nós temos que escolher entre não fazer nada e fazer alguma coisa, aqui o segredo, isto é a chave, aquilo que eu vos estou a dar aqui é o ouro. Aquilo que, se nós conseguirmos dar um pequenino passo, é muito melhor do que não fazer nada. Por isso é que não é 8 ou 80, é o que é que eu posso fazer hoje para estar bem, para ter a mente mais descansada, para libertar o meu stress. É fazer 5 minutos de passadeira, então eu vou fazer 5 minutos de passadeira. Obviamente que é muito melhor ir para o ar livre e dar uma caminhada, mas não é possível para todas as pessoas, por várias circunstâncias. Então nós temos que ter em consideração também isso e pensar, ok, o que é que eu posso efetivamente fazer? Qual é o pequeno passo que eu posso dar hoje, agora, a bem da minha saúde e do meu bem-estar? Obviamente que tudo aquilo que nós fizermos em prol da nossa saúde e do nosso bem-estar vai contribuir para a nossa energia e para a nossa produtividade. Eu posso dizer-te que muitas vezes é durante a caminhada matinal, e eu gosto logo de ir de manhã antes de começar a trabalhar, muitas vezes é quando eu tenho algumas das minhas ideias e anoto no telemóvel, ou aproveito, por exemplo, para ouvir uma aula, nos cursos online que nós temos, aproveito e quando caminho estou concentrada na aula e vou fazendo a minha caminhada também. Aproveito o tempo dessa forma, de igual maneira também. Sim. É por isso que as pausas são tão importantes, porque quando nós estamos demasiado absorvidas, às vezes, por um problema, por um desafio que temos, estamos ali, insistimos, muitas das vezes é quando nós paramos, vamos beber um copo de água, vamos apanhar ar, que a solução surge. Porquê? Porque o nosso cérebro continua a trabalhar em direção àquela solução, para encontrar uma solução para o problema que nós lhe colocamos. Então, e no fundo isto é criatividade também. Criatividade é pensar em soluções criativas ou soluções para os problemas. E muitas das vezes as melhores ideias surgem-nos quando nós estamos em períodos de descanso, quando damos o tal descanso que o nosso cérebro precisa. Também por isso é importante ter períodos de descanso, não só durante o dia, mas durante a semana e durante o mês. Ter um fim de semana pelo menos livre para a família, ou para nós, ou mesmo para nós estarmos só a ler. Eu há mais de tempo que eu não li um romance, agora tenho a felicidade de conseguir ler um bocadinho de um romance antes de me deitar, que é algo que não tem valor. Não tem valor, é mesmo isso. E há outra questão que eu acho que também é importante e que por vezes nós descuramos, que é o ir ao médico. Quanto mais não seja, mesmo que não haja queixas, pelo menos uma vez por ano, fazer umas análises, uns exames de rotina, ver se está tudo bem. Porque, como tu disseste, já que tinhas o esgotamento há uma data de tempo e não sabias, se calhar se tivesse ido ao médico mais regularmente, ele teria notado alguma coisa. E o ir ao médico, eu penso que também seja importante. Sim, é importante. Da alimentação, do exercício físico, do dormir. Sim. É importante. E repara, não é que eu não fosse ao médico há algum tempo, porque eu no ano anterior a isso eu tinha sido operada. Portanto, isto significa que a batelada de exames que eu fiz e tudo isso, estava tudo ok. Mas havia uma coisa que já estava em alta, que era a hormona do stress. Ou seja, no meu caso não foi tanto não ter acompanhamento médico, porque eu tive, imagina, quando a pessoa é operada faz não sei quantos testes e análises frequentes e tal, e no caso eu fui seguida ainda depois de bastante tempo pela minha médica, devido ao problema em causa. Portanto, nem era isso, percebes? Por isso é que eu pensava que era só cansaço, porque eu sabia que as análises estavam bem, e de facto as análises sempre estiveram bem, mas
havia uma hormona que estava ali em alta. E ela já indicava que eu estava sob muito stress. A partir daí, essa hormona começou a ser incluída em todas as análises que eu fazia. Ao ponto de eu estar a tirar sangue e a enfermeira me dizer: esteja tranquila, esteja tranquila. Eu não sei, não sei. E o que é um facto é que quando eu mudei a minha atitude e mudei a minha atitude perante o trabalho, lentamente os valores foram regularizando. E isso é uma maneira de nós também sabermos que de facto estamos a caminhar na direção certa. Mas como tu disseste, é muito importante e pronto, nós falámos aqui de vários sintomas que ambas tivemos, e uma das coisas que eu digo sempre quando me procuram, e outro dia também uma colega me fez uma mensagem e me disse: penso que tenho uma pessoa que me é próxima que está com burnout, o que é que tu aconselhas? E a primeira coisa que nós devemos fazer é, obviamente, ir ao médico, porque é apenas um profissional de saúde que nos pode confirmar se estamos ou não em burnout e se precisamos depois de acompanhamento também a nível de psicoterapia, porque é essencial para nós conseguirmos sair desta situação e parar mesmo, porque eu já vi pessoas que param 3 ou 4 dias e pensam que ficam ok. Não ficam. Mas se calhar param fisicamente, mas a cabeça não para. Continuam a pensar o trabalho que têm de fazer, Muitas os conflitos vezes. que definiram e que agora não podem voltar atrás, portanto acabam por não parar completamente. Sim. Eu acho que é mais difícil parar o pensamento do que parar o corpo, porque eu posso estar a descansar o corpo e a mente está a fervilhar. Exatamente. É em 3 ou 4 dias que nós conseguimos, de facto, essa estabilidade. Não é. E tem que haver também um esforço consciente e temos que ouvir muito o nosso corpo também, porque o parar, como tu disseste muito bem, é muito difícil. Para nós mulheres particularmente, nós não fomos ensinadas a estar paradas. Portanto, quando paramos, há muito aquele sentimento de culpa, mesmo quando estamos a fazer alguma coisa por nós, ir dar uma caminhada, ir fazer o nosso pilates, o nosso yoga, há sempre muito aquela sensação de eu estou aqui a cuidar de mim, mas eu deveria estar a trabalhar. Ou em casa ou no meu trabalho, não é? Porquê? Porque nós fomos ensinadas, entre aspas, a ser capazes de fazer tudo e a fazer tudo. Multitarefa, a questão do povo, tem não sei quantos braços e consegues trabalhar com os braços todos ao mesmo tempo e a poder aquela figura, aquela imagem da mulher com o bebê ao colo a passar a ferro e com o telefone. Sim. É uma imagem de facto que ainda existe. Ainda existe. E isto funciona um bocadinho para os dois lados, sabes? Porque nós fomos um bocadinho criadas também a acreditar que tínhamos de ser capazes de fazer tudo aquilo que nos era pedido e, obviamente, as figuras de autoridade e tudo isso têm também um grande impacto na maneira como depois nós agimos e no facto de nós pensarmos sempre que podemos fazer mais e continuarmos a esticar a corda e, às vezes, também a comparação, não é? Eu vou dizer precisamente que é um ponto importante, porque quando nós olhamos para essas ditas super-mulheres, ou que pelo menos aparentam ser super-mulheres, acabamos por desmoralizar. Eu às vezes desmoralizo, eu penso, eu não consigo fazer metade do que aquela mulher diz que faz. E essa questão da comparação é muito importante termos noção de que não somos menos nem mais do que os outros, somos nós, com as nossas qualidades e com as nossas virtudes, mas também com as nossas debilidades, porque nós todos temos, e se calhar essas super mulheres também têm debilidades. Mas eu acho que somos muito puxados e com a questão das redes sociais somos muito levados a essa questão da comparação. Não sei se as tuas mentorandas também se falam nesta questão, sentem esta pressão também. Sim. É porque muitas das vezes, e eu trabalho com muitas pessoas em situações também de liderança, e muitas das vezes elas são impelidas também a estar sempre disponíveis,
obviamente porque há decisões que só elas é que podem tomar, mas se há uma pergunta, se há uma solicitação, elas sentem-se sempre na obrigação de estar lá e então entram naquele ciclo de ser as bombeiras de serviço. E outro dia, por acaso, foi na semana passada, eu até falei nas histórias sobre isso, não foi uma mentoranda, foi uma seguidora, e ela mandou-me um artigo e disse-me: Constância, eu vi este artigo, pensei em ti e eu senti-me pessimamente. Eu senti-me pessimamente quando li este artigo. Então, o artigo era sobre o quê? O artigo era sobre uma executiva na área do marketing, e era num dos jornais famosos da nossa praça. Uma executiva na área do marketing, tinha 2 empresas, 4 filhos, e ainda tinha tempo para dar aulas na universidade. Então, digamos que a entrevista, entre aspas, era um bocadinho focada no dia dela. Um dia na vida dela, não é? E então aquilo parecia tudo que funcionava muito bem e ela tinha tempo para tudo, com 4 filhos, 2 empresas e dar aulas na universidade. Ela tinha tempo para ir buscar os filhos à escola, para ir comprar o pãozinho para os filhos para o pequeno almoço do dia seguinte, e ainda ia de avião para o Brasil para outra empresa, etc. Ou seja, havia ali uma vida perfeita. Havia também refeições ao computador e nas reuniões, não é? Ou seja, havia, e tudo baseado numa ótima gestão de tempo. Ora, aqui, quando nós vimos este tipo de situação, obviamente que há uma comparação, não é? E nós pensamos, então, se esta pessoa consegue fazer isto, porquê que eu, que até nem tenho a vida dela, não é? Não tenho 4 filhos, porque não tenho. Exatamente. Porquê que eu não consigo? Então, aqui o problema reside no facto de muitas das vezes estas vidas perfeitas também não transmitirem a verdade. E a verdade é que por trás de uma pessoa com este nível de tarefas e com isto tudo, obviamente que há muitas tarefas que são delegadas, há muita ajuda, há muita capacidade de delegar e de dar aos outros e de se deixar ajudar pelos outros, não é? De uma forma paga, de uma forma gratuita, não interessa. Mas é isto que falha quando nós vemos a vida da outra pessoa. Obviamente que essa pessoa também haverá dias que anda com os cabelos por aqui, não é? Mas com certeza tem por trás dela, nós não podemos comparar o nosso dia ao Bill Gates, por exemplo, não é? Então, é um bocadinho estar a pôr as duas coisas no mesmo saco, quando elas não são comparáveis, mas quando nós vimos isto, e neste caso eram no meio de comunicação social, a pessoa do outro lado sente-se, então, mas o que é que eu não sou capaz de fazer isto? Não é? E sente-se mal, obviamente, quando possivelmente não sabe toda a verdade daquilo que se passa do outro lado, porque por trás de uma vida destas, obviamente, há muita coisa que é delegada e há muita ajuda. Portanto, às vezes quando as pessoas aparecem todas maquilhadas, logo de manhã e com carinha de boneca e têm 4 filhos e o cão e o gato e não sei quantas empresas e não sei o quê, mas estão ali perfeitinhas. Ok, então também tem a maquilhadora que as já vai maquilhar de manhã, não é? E não é ela que vai dar o pequeno almoço e levar os filhos à escola. Se calhar é um dia por semana. A nossa Susana diz que também sente muito isso, que acaba por ser tóxico, e de facto é, porque ou nós estamos muito seguros da nossa capacidade e de quem somos, ou se formos alguém com uma autoestima um pouco mais baixa, mais debilitada, não vamos conseguir continuar, porque se aquela pessoa com 4 filhos, 2 empresas, dar aulas, se calhar ainda vai ao ginásio. Possivelmente, porque é magra e bonita. Não é? E vai às compras e tudo isso, consegue fazer em 24 horas, lidar com isso tudo, e eu não consigo, eu não tenho 2 empresas, só tenho um negócio, alguma coisa está de errado comigo, não é com aquela pessoa, porque nós não vamos pensar que aquela pessoa é que está errada, Claro. É que está a transmitir uma ideia, se calhar, falsa ou não tão verdadeira. Sim, não é que seja falsa, mas há informação que é omitida. Não passa a realidade no seu todo, é a realidade mais visível. Exatamente. Não é? É um bocadinho para a fotografia. É o que eu chamo, é a história para a fotografia.
e que muitas das vezes depois omite determinados detalhes que são importantes para as outras pessoas perceberem também que, obviamente, aquela pessoa não faz tudo sozinha e que se tem tempo para ir buscar os filhos à escola, que eu acredito que tenha, é porque, obviamente, tem ajuda para as outras coisas, não é? E delega muitas coisas e, obviamente, há ali toda uma máquina por trás que muitas vezes não é comparável à nossa realidade, porque simplesmente não temos toda a ajuda que aquela pessoa tem, nem podemos contratar toda a ajuda que aquela pessoa tem. Porque quando nós falamos em... Definir os nossos objetivos para chegar a esse patamar, quanto muito isso, o patamar em que estamos. Por isso é que eu dizia no início que se trata um quadro muito cor-de-rosa do empreendedorismo, porque se traça ainda, mas o empreendedorismo tem muitas cores, nem sempre é cor-de-rosa, nem sempre é cinzento, nem sempre é vermelho, nem é verde. E, portanto, temos também, acho importante também falar nestas questões do conseguir organizar o tempo, do descanso, de não sermos só a pessoa trabalhadora, mas também a pessoa amiga, companheira. Exatamente. Porque, no fundo, há todas as outras áreas que também nos nutrem além do nosso trabalho. E quando nós só pomos o foco no trabalho e descuramos as outras áreas, mais tarde ou mais cedo vamos estar ali em desequilíbrio porque nós estamos a ser nutridas nas outras áreas da nossa vida que são fundamentais também para nós termos a energia em alta. Portanto, é muito importante este trabalho e estas 3 áreas fundamentais que são a alimentação, o exercício físico e ter um sono reparador em conjunto com, obviamente, estratégias, técnicas e ferramentas de gestão de tempo, porque há uma coisa que é comum a toda a gente, que é sempre possível melhorar. É sempre possível, não é possível uma vida perfeita, porque isso ninguém tem, mas é sempre possível fazer melhorias, percebendo onde é que nós, se calhar, estamos a fazer as coisas erradas, pensando até que estamos a fazer bem, atenção, não é? Porque muitas das vezes... É um caminho com curvas, não é? Exatamente. E montanhas. Exatamente, Eu exatamente. tenho consciência de que não é mal, não vem mal algum ao mundo e não quer dizer que sejamos menos capazes o facto de decidirmos parar. Eu, por exemplo, já decidi que em dezembro eu se calhar vou parar outra vez para repensar o negócio, repensar o meu dia-a-dia familiar também. Portanto, sem a consciência pesada, porque muitas vezes nós fazemos isso a pensar que se calhar não deveríamos fazer. Eu já decidi que vou parar em dezembro mais uma vez para repensar isso. E também não ter vergonha nem de pedir ajuda quando é preciso. Porque às vezes nós estamos tão por dentro dos problemas e do negócio que não conseguimos ver mais nada além disto. É verdade. Parece que não há um outro caminho. E quando de facto se calhar ao lado está ali um outro que nos vai levar ao objetivo que nós pretendemos. Só que nós não conseguimos tudo sozinha. E eu queria aproveitar, nós estamos aqui já há mais de 1 hora e queria agradecer-te outra vez por teres aceitado. Queria aproveitar também para te perguntar e para dar-te a oportunidade de falar desta tua iniciativa que tu tens agora, que é as sessões de descoberta. Sim. Falar um pouco também da questão da mentoria e de falares agora dos teus projetos mais próximos que possam ajudar os empreendedores que estejam nesta questão de não saber muito bem como se orientar e organizar para evitar chegar a uma situação de esgotamento, porque como nós dizíamos no lançamento, se nós não cuidarmos de nós, como é que vamos cuidar do nosso negócio? Temos que cuidar de nós. Queres falar-nos então um bocadinho? Sim, claro. Eu tenho neste momento a agenda aberta para mentorias individuais, ou seja, para acompanhamento personalizado, de 1 para 1, e antes, obviamente, de aceitar trabalhar com a pessoa, é necessária aquilo que eu chamo uma sessão de descoberta, que basicamente serve para nos conhecermos melhor e para aferirmos das dificuldades, dos desafios que a pessoa está a enfrentar e para juntas determinarmos se a mentoria é a solução mais adequada e mais, digamos, certa para a pessoa antes dela efetivamente se comprometer
a trabalhar comigo. Portanto, neste momento eu tenho a agenda individual aberta, portanto, Podem contactar pelo Instagram, por sim, exemplo. pelo Instagram, podem mandar mensagem, tem também o link na biografia também, mas podem mandar mensagem para falarmos um bocadinho antes de marcarem, se quiserem, se tiverem qualquer dúvida. E, obviamente, as vagas são limitadas para a mentoria individual, porque eu gosto também de proporcionar a todas as pessoas com quem trabalho um apoio a 100%. Portanto, quero sempre estar muito presente e é um trabalho muito customizado à pessoa, é um acompanhamento individual e muito personalizado, portanto isso é muito importante para mim, por isso é que também as vagas são limitadas. E, porventura, vai surgir aí também um workshop de planeamento, como a Paula estava aqui a sugerir, vai surgir também esse workshop de planeamento, talvez não para já, mas vai surgir também, portanto, quem não me segue ainda, sigam-me no Instagram e vão ficando a par das novidades também. Resumindo, planear, definir prioridades, planear. Os três P's. Priorizar, planear, ser proativa é a única maneira de criar organização. E ser produtiva e ver ocupada. Cuidar de nós também, a questão da alimentação. Exatamente. A proatividade também tem a ver com isso, também tem a ver com nós proativamente termos noção de que há áreas da nossa vida que se calhar precisamos de dar mais atenção para ter mais energia, mais equilíbrio e começar a tratar delas antes que seja tarde demais. Quem está a seguir então até à próxima semana elaborarem uma lista das suas prioridades para o próximo ano e depois tentarem planear pelo menos mês a mês a sua vida, tanto pessoal como familiar. E se quiserem depois partilhar connosco as suas prioridades e trocar alguma ideia connosco, contigo, porque tens mais experiência, então fica aqui o desafio de pararem um bocadinho, quanto mais não seja no fim de semana, sentarem-se, caneta e papel. Costumo dizer que não há nada como escrever à mão, eu sou uma fã da escrita à mão. Caneta e papel, sentarem sossegados, sem nenhum ruído, sem nenhum ladrão do tempo ali a bater à porta, sem ninguém, dedinhos, e definir as suas prioridades para o próximo ano, tendo em conta que são prioridades não só na área do trabalho, sendo o trabalhador por conta própria ou trabalhador por conta de outra, prioridade também ao nível familiar e ao nível pessoal, também é importante não nos esquecermos de nós, porque nós temos que ter tempo não só para estar com a família e com os amigos, mas estarmos connosco também, estar a ler, estar a dormir a sesta, que eu adoro, fazer uma caminhada sozinha, fazer o nosso hobby. É importante ter hobbies. Eu tenho alguns hobbies que estão postos de lado neste momento. Ter um hobby também é muito importante. Quem tiver animais, aproveitar também os animais, que são importantes também para a saúde emocional e psicológica. Exato. E nós precisamos desse tipo de nutrição, nós precisamos, é isso que é a nossa verdadeira nutrição, o nosso verdadeiro alimento também para o nosso corpo e para a nossa mente. E as pessoas esquecem-se muitas vezes disso. Constança, não sei se queres deixar aqui uma mensagem final para quem nos está a ouvir. Olha, a única coisa que eu queria dizer é que tenham sempre em atenção que em vez de viverem para o trabalho faz parte da vossa vida, mas há outras áreas da nossa vida que são igualmente importantes e que nós devemos prestar atenção a bem da nossa saúde. A saúde acima de tudo. A produtividade saudável é isto, é viver o trabalho priorizando também a saúde e o nosso bem-estar. Mesmo que tenhamos um negócio por conta própria, por vezes esquecemos, quando trabalhamos por conta própria, acabamos por nos... É isso mesmo, é isso mesmo. Muito obrigada uma vez mais por teres aceitado o convite, por teres estado aqui a partilhar a tua experiência connosco, a dar-nos estes conselhos fantásticos e muito importantes para quem está do outro lado. Provavelmente algumas pessoas poderão estar a passar por um período de indefinição, de incerteza, de insegurança, e é preciso dizer, dar a mensagem de que
é possível ir em frente, ultrapassar estes momentos menos bons que também fazem parte da vida e, portanto, não desistir e procurar ajuda se achar que sozinho não consegue chegar até lá. Sim, sim. É muito mais rápido. É muito mais rápido se nós procurarmos ajuda. Muito mais. E a vida é um sopro, portanto, É há que verdade. aproveitá-la da melhor É isso maneira. mesmo. Isso mesmo. Constança, mais uma vez, muito obrigada. Muito Obrigada. obrigada a todos que estiveram, a todas e a todos que estiveram aí a acompanhar a nossa conversa. Já sabem, sigam a Constança. Qualquer dúvida podem falar com ela, que ela certamente vos dará os Claro. bons conselhos para Claro. orientar melhor a vida pessoal, familiar e de trabalho também. Um beijinho a todos, Beijinho. Obrigada. um bom resto de semana. Adeus. Obrigada, Fátima.